Existe um conceito psicológico profundo que o psicanalista suíço Carl Jung identificou ao investigar as complexas relações entre homens e mulheres. Quando uma mulher demonstra um desapego emocional genuíno, algo extraordinário acontece na psique masculina. Instintos ancestrais e padrões arquetípicos são ativados, e o homem se sente impelido a agir de formas que ele mesmo pode não compreender. Jung descobriu que esse fenômeno vai muito além de jogos de sedução ou estratégias conscientes. É uma resposta instintiva e inconsciente, forjada na psique masculina ao longo de milênios de evolução. Um mecanismo que opera abaixo do limiar da consciência racional. Se você já notou como homens podem mudar seu comportamento drasticamente ao sentirem que uma mulher está se afastando, se percebeu como o distanciamento feminino desperta energias que antes pareciam adormecidas, então você está prestes a compreender as forças invisíveis que governam essas dinâmicas. Hoje, vamos mergulhar na obra de Jung para explorar o que ele revelou sobre os instintos primitivos que são ativados pelo desapego feminino, e como essa compreensão pode iluminar aspectos ocultos da natureza humana. Jung concluiu que o desapego emocional de uma mulher funciona como um gatilho arquetípico poderoso na psique masculina, ativando o que ele chamaria de arquétipo do caçador. Este é um padrão inconsciente e ancestral, profundamente enraizado, que desperta quando algo que antes estava disponível se torna repentinamente inacessível. Esse não é um comportamento escolhido conscientemente pelo homem, é uma resposta instintiva, programada ao longo da evolução. Na era primitiva, a sobrevivência da espécie dependia da capacidade masculina de perseguir, conquistar e proteger recursos valiosos que se tornavam escassos. O desapego feminino é inconscientemente interpretado pela psique masculina como um sinal de que algo valioso está se perdendo, o que ativa energias primordiais de conquista que podem ter estado dormentes. Jung observava que esse arquétipo transcende a lógica racional. Quando uma mulher que antes demonstrava interesse e disponibilidade emocional começa a se afastar, isso desperta no homem energias que ele nem sabia que possuía. De repente, ele é motivado por uma urgência que não consegue explicar totalmente, a necessidade compulsiva de recuperar o que ele percebe estar perdendo. Essa ativação arquetípica se manifesta de formas específicas e reconhecíveis. O homem pode se tornar subitamente mais criativo em suas tentativas de reconquista, desenvolvendo estratégias românticas que antes não considerava. Ele pode começar a demonstrar qualidades e capacidades que mantinha escondidas, como se o desafio da possível perda tivesse desbloqueado recursos psicológicos inativos. A ironia é que esses comportamentos muitas vezes emergem exatamente quando a mulher para de buscá-los ativamente. Durante períodos de estabilidade relacional, quando ela está emocionalmente presente e investida, o arquétipo do caçador permanece adormecido. Mas no instante em que ela demonstra desapego genuíno, esse padrão ancestral desperta com uma força surpreendente. Jung nos ensina que esse mecanismo não é necessariamente um problema em si, mas sim parte da natureza arquetípica da psique. A questão surge quando não há consciência sobre essas dinâmicas, quando homens e mulheres são manipulados por forças que não compreendem. Para as mulheres, entender esse mecanismo pode ser revelador e empoderador, explicando por que homens frequentemente reagem mais intensamente ao desapego do que ao apego direto. Para os homens, reconhecer esse padrão pode ajudá-los a diferenciar entre interesse genuíno e a ativação de um arquétipo, permitindo que construam relacionamentos baseados em escolhas conscientes e não em compulsões instintivas. A sabedoria está em reconhecer que esses instintos são uma parte natural da psique humana, mas que não precisam ditar nossas escolhas. Quando trazemos consciência para esses padrões, podemos trabalhar com eles de forma mais saudável e autêntica. O desafio é desenvolver relacionamentos que honrem tanto as necessidades arquetípicas profundas quanto os valores conscientes, criando dinâmicas onde a paixão emerge da escolha livre, e não da ativação de complexos ancestrais. Uma das descobertas mais profundas de Jung sobre a psique masculina é o conceito da anima, a imagem arquetípica do feminino que habita o inconsciente de todo o homem. Jung revelou que os homens frequentemente projetam sua anima na mulher que amam, criando uma dinâmica psicológica complexa onde ela se torna, inconscientemente,
a depositária de aspectos essenciais de sua própria completude psicológica. Quando uma mulher demonstra desapego, o que está sendo ameaçado na psique masculina vai muito além da relação em si. É uma parte fundamental de sua própria identidade psicológica que ele sente em risco. Através da projeção da anima, ele inconscientemente depositou nela sua capacidade emocional, sua sensibilidade, sua conexão com dimensões mais sutis da experiência humana, aspectos que a socialização masculina o ensinou a reprimir ou negligenciar. O instinto que o impele a lutar pela reconquista não é apenas um desejo de ter a mulher de volta, mas uma necessidade desesperada de recuperar partes de si mesmo que ele inconscientemente entregou a ela. Jung diria que ele está lutando não apenas por ela, mas pela integridade de sua própria alma, pela preservação de aspectos de sua personalidade que só consegue acessar através dessa projeção. Essa dinâmica explica por que homens frequentemente se tornam mais românticos, atenciosos e emocionalmente investidos exatamente quando sentem que estão perdendo a parceira. Não é uma manipulação calculada, é uma resposta instintiva à percepção de que aspectos essenciais de sua própria psique estão sendo ameaçados. Eles estão, inconscientemente, tentando se reconectar com sua própria capacidade emocional e sensibilidade. O desapego feminino força o homem a confrontar o vazio que a ausência dela criaria em sua própria psique. Ele pode perceber, talvez pela primeira vez, o quanto dependia dela não apenas para a companhia ou amor, mas para acessar partes de si mesmo que ele não desenvolveu independentemente. A possibilidade de perdê-la se torna uma ameaça existencial à sua própria integridade psicológica. Jung observou que essa projeção da anima pode criar dependências emocionais intensas, que vão além de um amor saudável. O homem pode se tornar possessivo, controlador ou desesperado de formas que surpreendem até ele mesmo, porque, inconscientemente, sente que está lutando pela própria alma. A ironia é que quanto mais intensamente ele projeta sua anima na parceira, mais vulnerável se torna ao desapego dela. Ele cria uma dinâmica onde sua própria completude psicológica depende da presença e disponibilidade emocional de outra pessoa, o que é psicologicamente insustentável a longo prazo. A cura para essa dinâmica, segundo Jung, vem através do que ele chamava de retirada das projeções, o processo consciente de reconhecer e reintegrar aspectos da anima que foram projetados externamente. Quando um homem aprende a desenvolver sua própria capacidade emocional e sua conexão com o feminino interior, ele para de depender exclusivamente de projeções externas para acessar esses aspectos. Esse processo de integração da anima permite relacionamentos muito mais saudáveis e equilibrados. Em vez de buscar uma mulher para completá-lo, ele pode escolher uma parceira para compartilhar uma completude mútua. Em vez de reagir com desespero ao desapego feminino, ele pode responder com compreensão e escolha consciente. Para as mulheres, entender essa dinâmica pode ajudá-las a reconhecer quando estão sendo usadas como depositárias da anima masculina e podem incentivar seus parceiros a desenvolverem essas capacidades internamente. Quando uma mulher se desapega emocionalmente, isso ativa na psique masculina complexos profundos relacionados à dominância, valor pessoal e posição hierárquica. Jung identificou esses complexos como fundamentais para a compreensão de comportamentos relacionais masculinos. O desapego feminino é inconscientemente interpretado, não apenas como perda de amor, mas como uma ameaça direta à sua posição na hierarquia relacional, um questionamento de seu valor como parceiro, protetor, provedor ou líder. Jung observou que a psique masculina é particularmente sensível a questões de status e posição, não por superficialidade, mas por uma programação arquetípica profunda. Durante milênios de evolução, a capacidade de manter uma posição dominante em hierarquias sociais estava diretamente conectada à sobrevivência e à capacidade reprodutiva. Quando uma mulher demonstra desapego, isso pode ativar alarmes inconscientes que sinalizam a perda de status, a diminuição do valor pessoal ou uma falha em manter a posição de liderança na dinâmica relacional. O instinto primitivo que se ativa o impele a buscar formas urgentes de reafirmar sua importância e restaurar sua posição dominante. Isso pode se manifestar através de gestos românticos grandiosos, que demonstram sua capacidade de providenciar experiências especiais.
Pode emergir como tentativas intensificadas de demonstrar valor através de conquistas externas, sucesso profissional, ou outras formas de provar sua competência e atratividade. Jung diria que esse não é necessariamente um comportamento manipulativo consciente, mas uma resposta arquetípica automática à percepção de que sua posição psicológica no relacionamento foi ameaçada. O homem sente uma urgência instintiva de provar seu valor quando percebe que não é mais visto como indispensável, como a escolha óbvia ou como aquele que ela naturalmente busca e admira. Essa dinâmica pode produzir transformações dramáticas no comportamento masculino. Homens que antes eram complacentes, que davam a parceira como garantida, que não investem esforço significativo na relação, podem subitamente se tornar extremamente atenciosos, criativos e investidos. É como se o desafio à sua dominância tivesse desbloqueado recursos e capacidades que ele mantinha em reserva. A ironia é que esses comportamentos frequentemente emergem exatamente quando a mulher para de buscar ativamente sua atenção ou validação. Durante períodos em que ela demonstrava necessidade ou dependência, quando seu valor estava implicitamente confirmado por sua busca ativa, esses instintos permaneciam dormentes. Mas no momento em que ela demonstra que pode prosperar sem ele, que não o vê mais como necessário ou indispensável, o mecanismo de dominância desafiada se ativa com uma força surpreendente. Jung nos ensina que esse padrão revela aspectos importantes sobre a natureza arquetípica da psique masculina, mas também sobre os perigos de relacionamentos baseados em hierarquias de poder em vez de uma mutualidade autêntica. Quando a motivação principal para investir na relação vem da necessidade de manter a dominância, isso cria dinâmicas fundamentalmente instáveis. A maturidade relacional vem quando o homem aprende a investir na parceria não porque seu status está ameaçado, mas porque ele genuinamente valoriza a conexão e o crescimento mútuo. Quando ele desenvolve fontes internas de autoestima que não dependem de manter uma posição dominante sobre os outros, ele pode escolher colaborar em vez de dominar. Para as mulheres, entender essa dinâmica pode ajudá-las a diferenciar entre interesse genuíno e uma reação defensiva à dominância ameaçada, criando relacionamentos baseados em escolha mútua consciente. Jung descobriu que o desapego feminino pode ativar na psique masculina complexos profundos relacionados ao abandono, que vão muito além de experiências pessoais de rejeição. Estes são traumas arquetípicos, feridas ancestrais que ecoam através de gerações, memórias coletivas de separação do feminino protetor, nutritivo e acolhedor, que são fundamentais para a sobrevivência e o bem-estar psicológico. Quando um homem sente que uma mulher está se afastando emocionalmente, isso pode despertar traumas primordiais relacionados à perda da mãe arquetípica, da grande mãe, que representa segurança, nutrição e aceitação incondicional. Jung observou que esses complexos de abandono não são apenas sobre a mulher específica que está se afastando, mas sobre a ameaça de retornar a estados de isolamento emocional que a psique masculina experimenta como potencialmente fatais. O instinto que se ativa o obriga a fazer qualquer coisa para evitar reviver essa ferida primordial. Ele pode se tornar subitamente mais vulnerável, mostrando aspectos emocionais que normalmente mantém escondidos. Pode se tornar mais expressivo, mais disposto a comunicar sentimentos que antes considerava inadequados para a masculinidade. Pode fazer concessões que antes rejeitava e aceitar compromissos que antes considerava inaceitáveis. Jung diria que este é um mecanismo de sobrevivência psicológica, operando em níveis inconscientes profundos. O homem sente que a perda dessa conexão específica pode levá-lo de volta a estados de isolamento emocional que são psicologicamente insuportáveis. Sua resposta instintiva é mobilizar todos os recursos psicológicos disponíveis para evitar esse abandono percebido. Essa ativação do complexo de abandono pode produzir mudanças dramáticas na personalidade masculina. Homens que normalmente são emocionalmente reservados podem se tornar surpreendentemente abertos. Aqueles que evitam a vulnerabilidade podem, de repente, se mostrar dispostos a compartilhar medos, inseguranças e necessidades que os mantinham escondidos. É como se a ameaça de abandono forçasse a emergência de aspectos da personalidade que normalmente permanecem reprimidos.
A ironia é que essa capacidade emocional esteve sempre presente na psique masculina, mas frequentemente só emerge sob a ameaça de perda. Durante períodos de estabilidade relacional, quando a conexão é segura, esses aspectos podem permanecer dormentes. Mas quando a continuidade da relação é ameaçada, a urgência da sobrevivência psicológica força a ativação de recursos emocionais que podem surpreender tanto o homem quanto sua parceira. Jung observou que esses complexos de abandono frequentemente têm raízes tanto pessoais quanto transpessoais. Podem estar conectados a experiências reais de abandono na infância, mães emocionalmente indisponíveis, separações traumáticas ou negligência emocional, mas também podem ser manifestações de feridas arquetípicas mais amplas relacionadas à separação do feminino ancestral. A cura para esses complexos, segundo Jung, não vem através de evitar todas as possibilidades de abandono, mas através da integração consciente dessas feridas. Quando um homem reconhece e processa seus medos de abandono e desenvolve fontes internas de segurança emocional, ele pode se relacionar com mulheres a partir de uma escolha livre, em vez de uma necessidade compulsiva. Esse processo de cura permite relacionamentos muito mais saudáveis. Em vez de reagir com pânico a qualquer sinal de distanciamento feminino, o homem pode responder com compreensão e comunicação consciente. Em vez de se apegar desesperadamente para evitar o abandono, ele pode criar conexões baseadas na liberdade mútua e na escolha autêntica. Para as mulheres, entender essa dinâmica pode gerar compaixão pela vulnerabilidade masculina, que frequentemente se esconde atrás de máscaras de força e independência. Jung fez uma descoberta extraordinária sobre a natureza da psique. Crises relacionais frequentemente ativam o que ele chamava de função transcendente. Essa é a capacidade natural da psique de sintetizar opostos, transcender limitações anteriores e encontrar soluções criativas para conflitos que pareciam irreconciliáveis. Quando um homem sente o desapego de sua parceira, isso pode funcionar como um catalisador poderoso que desperta nele capacidades e recursos psicológicos que estavam completamente dormentes durante períodos de estabilidade relacional. Essa ativação da função transcendente não é apenas uma resposta defensiva, mas um convite inconsciente para a evolução psicológica acelerada. O instinto que se desperta o obriga a transcender limitações que antes aceitava como fixas, a desenvolver aspectos de sua personalidade que antes negligenciava e a demonstrar profundidades emocionais e capacidades relacionais que mantinha reprimidas. Jung observou que muitas vezes as maiores transformações pessoais acontecem não durante períodos de conforto, mas durante crises que forçam o confronto com aspectos não desenvolvidos da personalidade. O desapego feminino pode servir exatamente a essa função na vida masculina, como um espelho que reflete as limitações que ele antes não percebia, como uma pressão que força a emergência de potenciais que permaneciam latentes. O homem pode se tornar subitamente mais introspectivo, desenvolvendo capacidades de autorreflexão que antes evitava. Ele pode se descobrir mais comunicativo emocionalmente, encontrando palavras para experiências internas que antes considerava inexprimíveis. Pode se mostrar disposto a fazer mudanças pessoais significativas em padrões de comportamento ou prioridades de vida que antes parecia incapaz de considerar. Essa transformação pode ser surpreendente tanto para ele quanto para aqueles ao seu redor. É como se a ameaça de perda tivesse desbloqueado aspectos de sua personalidade que estavam esperando por uma crise suficientemente significativa para emergirem. Jung diria que esses aspectos sempre estiveram presentes como potenciais, mas precisavam de pressão suficiente para se manifestarem conscientemente. A função transcendente, operando através da crise relacional, pode produzir insights profundos sobre padrões que antes operavam inconscientemente. O homem pode reconhecer, talvez pela primeira vez, como suas próprias limitações emocionais contribuíram para os problemas na relação. Ele pode perceber aspectos de sua personalidade que precisam ser desenvolvidos, feridas que precisam ser curadas e capacidades que precisam ser cultivadas. Esta é uma das ironias mais interessantes da psique. Frequentemente, precisamos da ameaça de perder algo valioso para descobrir nosso verdadeiro potencial de crescimento.
O desapego feminino pode servir como catalisador que força o homem a confrontar aspectos de si mesmo que ele evitava desenvolver em períodos mais confortáveis. Jung nos ensina que quando aproveitamos conscientemente essas crises como oportunidades de crescimento, elas se tornam portais para a individuação, o processo de se tornar mais completamente quem realmente somos. O homem que usa a experiência do desapego feminino como um convite para o autodesenvolvimento pode emergir da crise não apenas com a relação potencialmente restaurada, mas com uma personalidade significativamente expandida. Para as mulheres, entender essa dinâmica pode ajudá-las a reconhecer quando seu desapego está servindo como catalisador para um crescimento genuíno em seus parceiros, distinguindo entre manipulação superficial e uma transformação autêntica. A sabedoria está em reconhecer que essas crises, embora dolorosas, frequentemente carregam sementes de evolução psicológica que podem beneficiar tanto os indivíduos quanto os relacionamentos a longo prazo. Jung nos revela que quando uma mulher demonstra um desapego genuíno, forças profundas e ancestrais despertam na psique masculina. Não se trata de manipulação ou estratégia consciente, mas de mecanismos arquetípicos programados através de milênios de evolução. O caçador que desperta quando a presa se afasta, a anima ameaçada que clama por proteção, a dominância desafiada que busca reafirmação, os complexos de abandono que mobilizam recursos de sobrevivência e a função transcendente que transforma a crise em oportunidade de crescimento. Compreender essas dinâmicas não significa manipulá-las, mas sim desenvolver relacionamentos mais conscientes e autênticos. Para as mulheres, isso oferece insights sobre o poder inconsciente do desapego e como usá-lo com sabedoria. Para os homens, oferece a oportunidade de reconhecer esses padrões e escolher respostas mais conscientes. A verdadeira maturidade relacional vem quando ambos os parceiros compreendem essas dinâmicas inconscientes e podem trabalhar com elas de formas que promovem o crescimento mútuo, em vez de serem controlados por forças que não entendem. Compreender essas dinâmicas não significa manipulá-las, mas sim desenvolver relacionamentos mais conscientes e autênticos. Para as mulheres, isso oferece insights sobre o poder inconsciente do desapego e como usá-lo com sabedoria. Para os homens, oferece a oportunidade de reconhecer esses padrões e escolher respostas mais conscientes. A verdadeira maturidade relacional vem quando ambos os parceiros compreendem essas dinâmicas inconscientes e podem trabalhar com elas de formas que promovem o crescimento mútuo, em vez de serem controlados por forças que não entendem. Que padrões você reconhece nessa análise junguiana? Como essas dinâmicas têm se manifestado em sua própria experiência? Compartilhe nos comentários suas reflexões sobre esses mecanismos profundos que governam as relações humanas e não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mentes em Diálogo. Até o próximo vídeo.